Hoje a gente vai fazer a transmissão só pelo Teams, que eu não sei o que está acontecendo aqui. Quando eu abro o OBS junto para transmitir para o YouTube, ele tá dando uns probleminhas aqui, né? Só confirma para mim se vocês estão enxergando minha tela aí, por favor. Sim. Sim, Tá, sim. né? Beleza? Então tá bom. Ótimo. Vamos então onde nós paramos, que foi lá na parte de agregação. Lembrando que, né, a gente está gravando, beleza? Ao final da aula eu vou pegar esse vídeo e vou postar ele lá no YouTube e vou disponibilizar para vocês aí no Ava e também como chama? Numa planilha que a Luana acho que repassa para vocês depois, tá bom? Antes de tudo, eu preciso dar um recado. Será que está faltando muita gente? Bom, oriente depois a turma de vocês e eu também vou colocar no grupo de vocês da sala, tá? Vou até pegar aqui. Deixa eu só... essa aula do YouTube aqui não existe mais. Deixa eu só pegar aqui. Apagar a mensagem. Então é só por aqui mesmo. Bom, vamos lá. O que eu quero? Quero falar para vocês sobre a prova, beleza? Nós teremos uma prova online, a qual vai ser disponibilizada no Ava, que eu marquei para o dia 28/4/2020, tá bom? Ela vai começar, o início dela vai se dar a partir das 0 horas do dia 28 em si, até às 23h59 do mesmo dia. Então, vocês vão ter o dia todo para fazer a prova, tá bom? Vocês vão ter o dia todo para fazer a prova, beleza? Então, a partir da meia-noite do dia 28 até o último horário do dia 28, vocês vão poder fazer a prova de vocês, tá? Eu vou disponibilizá-la lá no AVA, tá certo? Como vai funcionar? Como vocês vão ter o dia todo, nesse dia a gente não vai ter aula, certo? A gente não tem aula porque vai ser só prova, vocês vão ficar livres para fazer a prova. Com isso, eu vou estar respondendo a vocês qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, tanto pelo WhatsApp lá, beleza? Se quiser até no dia mesmo, eu posso abrir a sala do Teams e deixar aí no período de aula, né? Nesse período que a gente está fazendo, das 7h20 até umas 9, 9h20, mais ou menos. Tá bom? O problema é que é assim, eu prefiro ficar o dia inteiro à disposição de vocês ficar tirando dúvida do que ficar somente na hora da aula. Porque vamos supor, eu vou usar o Érico como exemplo, tá? Ô, Érico, você vai fazer a prova, sei lá, 9 horas da manhã, certo? Como que o Érico vai tirar a dúvida só no horário da aula? Então fica um pouco complicado, né? Então eu vou pegar e vou ficar disponível o dia todo para vocês, e aí vocês podem tirar dúvidas o dia inteiro, né? A gente faz lá pelo WhatsApp mesmo, e nesse dia no grupo do WhatsApp vocês usam somente para tirar teste em relação à prova. Teste não, dúvida em relação à prova, tá bom? Vocês concordam ou não concordam? Eu preciso que todo mundo fale agora para que eu possa registrar isso. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Bruno Matheus, Carlos Henrique, Felipe, Gabriel, Otto Henrique, Igor, Luiz e Thiago. Eu preciso que vocês também deem um ok aí. Concordo, professor. Tranquilo? Ok, professor. Tá. Beleza, professor? Beleza, Igor. Code, tudo bem? Professor? Opa, Oi. já montado aqui. Esse grupo que você postou, qual que é? Eu não tenho esse Você não contato. está no grupo do WhatsApp? Não. Não? Então, peraí. É um grupo da sala de vocês, tá? Simplesmente me colocaram ele aqui, eu vou... De que semestre? Eu tenho outro, eu tenho um de outro semestre, eu acho. Tá, eu não sei, você consegue pelo menos visualizar o chat? Você viu uma mensagem que eu acabei de mandar? Consigo. Não no consigo. Teams aqui? Não consegue? Não. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. No Classroom você consegue, certo? Consigo. Tá, então o que eu vou fazer aqui, ó?
Eu vou pegar aqui a turma de vocês do Classroom, tá? E vou colocar aqui, ó, grupo WhatsApp da sala, beleza? E aí todo mundo entra. Aí eu vou colocar aqui, por favor, entrar para tirar dúvidas no dia da prova. Beleza? Beleza. E aí eu vou pegar essa informação que eu coloquei aqui e vou escrever aqui para vocês, ó. Conforme acordado em aula no dia 14/4/2020, prova dia 28/4, a partir da meia-noite até as 11h59. Dúvidas o dia todo. Dúvidas podem ser tiradas o dia todo pelo grupo de WhatsApp da sala. Beleza? Então, aí você... vê se você consegue entrar já, Érico, fazendo favor. Deixa eu admitir mais umas pessoas aqui na aula. Carlos Henrique. Você conseguiu entrar, Érico? Estou entrando agora, só um momento. Tá ok. Só até depois você me confirma só se você conseguiu entrar, por favor, tá? E o restante do pessoal. Creio eu que tem mais alguém. Beleza? Code, e que entrou por último aí, prova então vai ser dia 28/4, o dia todo, tá bom? Da meia-noite. Ô, professor, qual que é o código do Google Classroom para eu entrar aí? Você tá naquele grupo da sala? Não. Não? Então tá aqui na tela. Você precisa entrar naquele Peraí, grupo deixa eu da ver sala aqui. também, tá? Uma informação, o chat do Teams, vocês não acessam, vocês não conseguem nem ver. Não, o meu tá bloqueado. Só membros de equipe podem conversar. Peça ao proprietário de equipe para tornar você um membro. É o que aparece no meu, pelo menos, quando eu passo o mouse em cima, né? Deixa eu ver aqui, tá escrito aqui. Isso afetará quem pode compartilhar conteúdo de quem compartilha. Ó, vê se você consegue ver agora. Não, ainda não. Só se eu sair e tentar reingressar de novo na chamada para ver se muda. E agora não mudou nada, não. Vamos ver, pera aí, eu vou tornar você um apresentador. Vamos ver. Nada? Não, eu vou Você... tentar sair e entrar de novo aqui Não pra... precisa, Não deixa, precisa? ele já deveria ter mostrado, não vai dar. Senão a gente vai perder muito tempo. Mas você viu ali o código do Classroom? Já entrei já agora. Já entrou? Beleza, deixa eu Já. só ver aqui. O problema, Code, é que você já perdeu algumas avaliações aí, né? Que É era para verdade. entregar. Bom, mas, Code, Mas o resto eu fiz. em outras situações aqui, ó, chat do WhatsApp, por favor, entra agora, tá? E até o final da aula eu vou reforçar de novo para a gente confirmar se todo mundo entrou. Beleza? Beleza. Então tá, vamos lá. Vamos continuar então com a nossa aula. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ser aqui por áudio ou pelo chat lá do WhatsApp, beleza? Vamos lá. Então, nós paramos aqui, né? Em agregação. A gente falou até generalização e especialização. Deixa eu só abrir aqui o meu BR modelo, para que, se caso a gente precisar, ele já está aberto. A gente não vai precisar dele, não, tá? Então, até a aula passada, a gente estava falando sobre aquela escrita linear, né? De como transformar do modelo de entidade de relacionamento para o modelo tabela e transcrever isso de como ele deve ficar, lembra? Né? Poupança vai ter o quê? Número, que vem do pai, que é conta, e mais o seu atributo específico, que é taxa de juros. E a gente fala assim, número referenciar conta. Tranquilo, pessoal? Estão lembrados disso, né? Qualquer coisa tem lá no YouTube, lá, ó. Vamos lá no YouTubezinho. No canal. Deixa eu... A minha máquina, não sei o que aconteceu com ela hoje, ela deu um PT legal aqui, que na hora que eu comecei a transmitir umas coisas que já junto aqui, ela deu problema. Então depois eu só posto o vídeo lá. E aí a gente já...
É mais tranquilo. Deixa eu remover esse aqui. Excluir para sempre. Tá, mas voltando aqui em vídeos. Aula de programação, aula de modelagem. A gente, acho que foi a aula passada que a gente teve, né? Quando foi a aula passada? Foi dia 7. Vamos ver se está aqui em ao vivo. Tá aqui, ó. Aula de modelagem. Nessa aula aqui, vocês vão conseguir visualizar, tá? Deve estar no link lá de vocês, né? Pois estão até reivindicando direito autoral. Não qualificável. É aquelas musiquinhas que eu coloco. Eu vou disputar. É domínio público. Em direitos autorais. Vamos que a gente precisa dar aula. Ai, caramba, coisa chata esse YouTube. Beleza, então, pessoal? Vocês estão ainda aí? Sim. Sim, beleza. Então, vamos lá. Então, tem a aula lá, que está lá no Classroom de vocês, e também está no AVA, beleza? A aula do dia 7, que é a aula que a gente tem que fala sobre isso aí. E aí ficou por último, de eu falar desse cara aqui, ó, da agregação, certo? Opa! O que agregação é? Como é que eu crio a escrita linear, que é como eu chamei isso aqui tudo, né? De uma agregação. Lembra que eu falei que a gente sempre fazia assim, ó, entidade, os seus atributos, aí se ele fizesse referência a um ao outro, eu colocava referência. Na agregação, eu vou fazer esses dois separados, por quê? Porque tem um relacionamento entre os dois, e vou fazer também um somente da agregação, que no caso aqui eu chamei de cliente empréstimo, que ele vai ter o quê? O CPF do cliente, o número do empréstimo, certo? E o código que vem de funcionário. Por quê? Porque a agregação é uma tabela associativa, tá certo? Por que uma tabela associativa? Porque eu tenho um relacionamento de cardinalidade máxima entre funcionário e a agregação, e eu tenho a tabela associativa porque eu tenho uma cardinalidade máxima entre cliente e empréstimo do tipo N. Então, toda vez que eu tenho uma associação do tipo N para N, eu tenho uma tabela associativa. Então, ele fica como? Cliente empréstimo, que é a agregação, ele vai ter a chave primária de CPF e a chave primária de número, como primária e estrangeira. Vai ter a chave primária de funcionário somente como estrangeira nessa nova entidade, certo? Nessa nova tabela. E ele vai dizer o quê? Que CPF referencia cliente, número referencia empréstimo e código referencia funcionário. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então vamos ver como é que faz isso aí. Como que a gente trabalha com isso na verdade? É o material 3.1, tá aqui. Então vamos pegar aqui, ó, vamos fazer um exercíciozinho juntos. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, essa administradora de condomínio e vamos fazer a escrita linear. Então eu vou fazer aqui, eu vou usar o meu Word. Beleza? A gente não tem uma ferramenta própria, tá? Pode ser o Word, o Notepad, aquilo que vocês bem entenderem, tá? Eu vou usar o Word. Tá dando para enxergar tranquilo aí? De um lado da tela tá a administradora, do outro lado tá o meu Word, beleza? Sim. Tá. O que eu tenho que fazer então? Primeiro de tudo, eu tenho que olhar quais são as entidades que vão fornecer a chave primária como estrangeira, certo? Por quê?
Porque antes de eu fazer uma relação entre duas tabelas, eu tenho que criar primeiro a tabela que vai fornecer a chave primária, tá? Então, eu vou começar como uma administradora. Tá? Tá dando para enxergar aí o Word? Sim. Tá, né? Beleza. E a administradora, que é o nome da entidade, que é o nome da tabela, eu vou começar com ela e vou abrir parênteses. Aí eu vou colocar lá, CNPJ, vírgula, nome fantasia, razão social. Aí endereço, ele é um atributo do tipo composto. Então, quando eu tenho um atributo do tipo composto, eu não crio o atributo composto, só crio os atributos que compõem ele, certo? Então, vamos lá. Rua, número, cidade, estado, CEP. O que mais? Telefone comercial. Diferente aqui para ficar certinho. Shift Enter aqui. Telefone comercial e fax. Então, esse daqui é a representação linear da nossa tabela de administradora, né? E aí ele falou que CNPJ é a chave primária, então eu vou grifar ela, beleza? Bora lá, mais uma. Deixa eu puxar isso aqui para cá, para ficar melhor para a gente enxergar. Vamos ver se vai caber tudo aqui numa linha só agora. Coube. Vamos para condomínio, certo? Por que eu comecei pela administradora? Porque o relacionamento de administradora com condomínio, eu tenho uma cardinalidade máxima de 1 para N, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, de 1 para N. O que a gente vai fazer então? Condomínio vai ter o quê? Nome e endereço. Como eu tenho uma relação de 1 para N de administradora para condomínio, eu vou pegar a chave primária de administrador e vou levar para condomínio. Então vamos lá, CNPJ. E aí ele vai fazer o quê? Onde CNPJ referencia administradora. Até aqui tranquilo? Sim, tranquilo. Tranquilo, beleza. Eu preciso da comunicação de vocês aí nesse momento, tá bom? Bora lá, então. Agora a gente vai pegar o próximo da linha aqui. Qual que é o próximo da linha? Lote, certo? Lote. Então, lote eu tenho número e tenho tamanho. Como eu tenho um relacionamento entre condomínio e lote do tipo 1 para N, eu vou fazer o quê? Pego a chave primária de condomínio e levo para lote. Então, vai ser o quê? Nome, certo? Ó, aqui a gente esqueceu de uma coisa, ó. Grifar a chave primária, tá? Grifamos a chave primária. Onde nome referencia a tabela condomínio. Beleza? Então, a gente já tem aqui, ó, tabela administradora, tabela condomínio e tabela lote, tá? Próximo, o que a gente tem para fazer agora? Tabela pessoa, concorda comigo? Tabela pessoa. Eu vou ter CPF, nome e telefone. Professor, a gente não vai levar lote para lá? Não, porque eu tenho um relacionamento do tipo N para N. Mas o senhor tem um relacionamento de aluga do tipo 1 para N. Esses dois relacionamentos aqui eu consigo resolver com uma única representação. Tá bom? Então vamos lá. Então eu vou criar aqui uma tabela associativa que vai se chamar pessoa lote, certo? Que vai conter o quê? A chave primária de pessoa e a chave primária de lote, sendo ela primária nos dois e CPF referencia pessoa e número referencia a lote. Professor, o senhor pode explicar um pouco para a gente isso aí? Posso.
Lembra que eu falei que toda vez que eu tenho um relacionamento do tipo N para N, cadê? Tá aqui, ó. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que criar uma tabela associativa ao qual vai ser o quê? O relacionamento. Mas lá o senhor tem dois relacionamentos. Eu consigo entender que esses dois relacionamentos eu posso substituir por uma única tabela associativa. Mas falta dizer, professor, o tipo, se é do tipo proprietário ou se é do tipo aluga. Tudo bem, a gente faz aqui um tipo, ó, vírgula, tipo. E aí nesse tipo eu identifico. Identifico o quê? Identifico assim, ó. Vou colocar aqui entre colchetes. Tipo igual a um proprietário. Isso aqui não precisa fazer, só estou demonstrando para vocês, tá? Tipo igual a 2 vai ser locatário. Locatário. Tranquilo? Entenderam? Sim. É bem tranquilo fazer isso aqui. Eu acho assim, da parte que a gente está estudando hoje, da parte que a gente vai trabalhar nessa disciplina, esse é o mais legal de se fazer. Porque aqui a gente já começa a enxergar o quê? A gente já começa a enxergar como que realmente vai ficar o banco, certo? Como que esse banco vai ficar, como ele vai funcionar, tá certo? Vocês entenderam, pessoal? Sim, professor. Tá, então eu vou fazer o quê? Eu vou pedir para vocês fazerem esse aqui para mim, tá bom? Enquanto isso, eu vou deixar meia tela ali e eu vou postar para vocês isso aqui lá no Classroom. Pode fazer o Clínica Médica aqui enquanto eu estou salvando esse aqui. E aí, conseguiram fazer?
Podemos prosseguir, pessoal? Bom, vamos lá, vamos resolver então. Como é que fica isso aqui? Clínica médica. Então, o que eu vou analisar primeiro aqui? Os relacionamentos, né? Então, mas aqui eu tenho relacionamento do tipo N para N e tenho atributo no relacionamento. Então, eu vou criar todos esses daqui primeiro. Beleza? Todos eles. Só que esse aqui vai ser o seguinte, a ordem de criação vai ser o quê? Vamos criar primeiro de tudo quarto. Por quê? O quarto, ele faz associação com o paciente. Eu posso ter paciente em quarto, mas eu não preciso ter quarto com o paciente. Mas se o paciente entrar, ele tem que estar associado a um quarto. Mas nem todo quarto tem paciente. Então, como é que eu faço? Eu levo a chave primária de quarto para paciente ou de paciente para quarto? De quarto para paciente, tá bom? Então, eu vou colocar lá quarto, número e andar, certo? Chave primária, número. Paciente. Eu vou ter CPF, nome, endereço, RG, telefone e data de nascimento. Beleza? E vou ter também o quê? O atributo número. Por que eu vou ter o atributo número? Porque o atributo número, professor, ele vai referenciar a quarto. Ele é chave estrangeira de quarto. Beleza? E aí eu vou ter mais uma entidade, que é a entidade médico, tá? Aí a nossa entidade médico, a gente tem aqui também, ó, um atributo multivalorado, certo? Então, médico eu vou ter CRM, nome, salário, especialidade que exerce e só, né? Mais nada. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, esse tiozão aqui, beleza? Vamos colocar aqui CRM como chave primária. Vamos criar uma entidade chamada especialidade. Formato. Vou continuar, vou colocar aqui formação. Tá? E aí a gente vai colocar CRM e especialidade, que são as duas. Ambas vão ser chave primária, porém CRM referencia médico, certo? Então, lembrado, né? Todo atributo multivalorado deixa de ser atributo e passa a ser uma tabela. E aí eu tenho aqui, ó, dois relacionamentos com cardinalidade do tipo N para N. O que eu faço? Tabela associativa. Médico, paciente. Então, médico-paciente, a gente vai ter lá CRM, CPF, responsável e horário visita, certo? Onde CRM e CPF são chaves primárias, porém, CRM referencia a médico e CPF referencia a paciente. Conseguiram chegar nisso aqui? Professor, tem mais um erro ali. O senhor esqueceu de colocar ali, ó. Tem um outro atributo multivalorado ali em paciente, que é telefone, ó. Telefone. A gente esqueceu, olha aqui, ó. CPF e número. Ambos são primários. Olha, ainda bem que eu vi aqui, hein? Onde CPF referencia a paciente. Tranquilo, pessoal? Professor, Oi. a chave primária é a chave qual você sublinha? A primária. Só a primária? Só a primária. A chave estrangeira, eu sempre coloco ela por último, certo? E aí eu coloco aqui embaixo essa referência. Antigamente, Érico, o que a gente fazia?
como eu fazia a representação no papel mais, né, eu vou só maximizar aqui para ver se eu consigo. A gente fazia um sublinhado diferente, tá? O sublinhado que a gente fazia era aquele pontilhadinho. Eu não manjo muito de fazer esse negócio. Deixa eu ver se por aqui dá. Assim, ó. Entendeu? Sim. Tá vendo aqui, ó? Aqui tá com ponte, aqui tá com grifado por inteiro, que era primário. E assim, desse jeito, a gente identificava como chave estrangeira. Certo? Mas, por exemplo, assim, no médico-paciente, por exemplo, tem duas chaves primárias, certo? Ela vai, na tabela, seria uma chave primária com os dois números juntos ou seriam duas chaves? Não, sim. Uma chave primária só. Tá? Uma chave primária só. Como que funcionaria isso? Vou mostrar para vocês como é que é, já para matar essa curiosidade. A chave primária, ela é um objeto único, independente do número de colunas que compor essa chave primária, tá certo? Diferentemente da chave estrangeira, que eu posso ter mais de uma, tá? Mas eu tenho aqui... Só um minutinho aqui para ele abrir a conexão para mim. Vou fechar esse aqui. Deixa eu ver como é que tá a minha máquina aqui. Está bem pesado. O Teams mata a máquina. Só um minutinho. Tá. Deixa eu conectar aqui localmente na minha máquina. E aí eu mostro para vocês. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela chamada Presta Tudo, beleza? Se eu não me engano, aqui eu vou ter uma chave primária só. Uma só. Aqui eu tenho mais de uma. Olha aqui, por exemplo, tá vendo essa tabela pedido? Ela tem 3 itens que é chave primária, ó. Tá vendo essa chavezinha escura aqui? Identifica que ela é uma chave primária. Mas eu só tenho um objeto primário, certo? Mas olha como é que é a construção dela. A construção dela é assim, ó. Você tem na tabela itens pedido uma restrição do tipo chave primária que vai conter as 3 colunas. Então, para cada tabela, eu só posso ter uma chave primária, independente do número de colunas que compuserem essa chave primária. Tá certo? Certo. Mais alguém tem alguma dúvida? Não, professor. Não? Tá, professor, que mais ou menos isso aí cai na prova? Assim, mais ou menos isso cai na prova, porque é aquilo que a gente sempre falou, né? Matéria dada é matéria que a gente pode cobrar a qualquer momento. Beleza? Então, vocês fiquem tranquilos que se tiver alguma observação importante a se fazer em relação à declaração de chave, essas coisas, eu vou estar fazendo com vocês, tá? Beleza, enquanto eu posto lá no Classroom, mais um aí para vocês fazerem, ó, da biblioteca. Pode ir fazendo, tá?
Assim que vocês forem finalizando, vocês podem ir passando para mim, tá bom? Pronto? Podemos aí resolver? Sim ou não? Quer que eu espero mais um pouquinho? Por mim, posso ver um pouco mais. Ou Tá, pode beleza. começar também. Não, eu vou dar mais aí, ó. Agora é 7h58, é umas 8h02, mais ou menos, assim. Tranquilo. Enquanto vocês estão aí, eu só vou pegar uma água, tá? Vou pausar aqui o vídeo para mim, mas vai continuar gravando, beleza?
Professor, Opa, eu fiquei um pouco em dúvida de quando eu uso a chave primária ou a chave estrangeira. a chave estrangeira ela vai ser criada sempre quando você quiser fazer um relacionamento. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, livro com exemplar, certo? Uhum. Você vai ter que declarar a entidade livro, certo? Então ela tem a chave primária dela, que é o atributo determinante. E a exemplar também. Agora, como eu vou definir quem vai fazer relacionamento com quem? Qual chave primária vai ceder dados para uma outra tabela como estrangeira? Você vai olhar pelo relacionamento. Quando eu tenho pela cardinalidade. Quando eu tenho uma cardinalidade que é de 1 para N, eu vou pegar essa chave primária da tabela livro e vou levar ela para a tabela exemplar. Por quê? Para cada um registro, eu posso ter N exemplares. Mas se eu pegar um exemplar, eu só posso ter um livro. Então, eu não vou ter redundância se eu trazer daqui para cá. Agora, se eu trouxer daqui para cá, aí eu vou ter redundância. Para cada exemplar, eu vou ter que repetir o mesmo livro, né? Então, como é que ele fica? Vamos fazer só uma aqui, ó. Livro. Pessoal, eu tô com a perna dobrada assim, que eu tô com muita dor bem no final da perna aqui assim, tá me doendo bastante. Então, dessa maneira que eu me sinto um pouco confortável, tá? É minha perna que tá aqui só, beleza? Livro vai ter o quê? ISBN, vírgula, título, autor, editora e categoria. Categoria não. Por quê? Porque categoria é um atributo multivalorado, tá? Então, nesse caso aqui, ó, chave primária. Agora, vamos criar categoria. Categoria, certo? Categoria vai ter o quê? A chave primária de livro, porque para cada um livro eu posso ter várias categorias. Chave primária de livro e mais o campo descrição, que vai ser a categoria, certo? Porém, ambos os dois vão ser primários. Por quê? A composição dos mesmos não podem ser idêntica. ISBN referencia livro. Certo? Agora vamos lá. Exemplar. Exemplar. Exemplar só tem a coluna número, que é dele. Beleza? Número. Agora, eu sei que eu tenho um relacionamento de 1 para N. O que eu faço? Pego a entidade primária de livro, que tem a menor cardinalidade máxima, e levo para onde tem a maior. Então, vou colocar aqui, ó, ISBN. Professor, Aqui, a entidade autor não seria uma nova tabela? entidade o quê? Autor? Também. Opa, verdade. Eu não vi ali. É atributo multivalorado, né? Boa, valeu, hein? Autor, ISBN e nome. Ó, passou em branco. Desculpa, viu, gente? ISBN referencia livro. Exemplar. Então, é exemplar que ficou como ISBN, como chave estrangeira. Pode falar, Érico. Professor, então, então, na categoria se põe descrição como chave primária e no exemplar como chave estrangeira, né? Na verdade, assim, categoria ela vai ter dois tipos. Ela vai ser primária e estrangeira. Por quê? A descrição na tabela categoria, ela vai ser primária, porque ela vai ser o único atributo que tem na tabela categoria aqui, certo? E também ela vai ser o ISBN, quer dizer, vai ser estrangeiro de livro, tá? Então, descrição é a única coluna da tabela categoria, e ISBN é primária e estrangeira da tabela categoria, sendo que ISBN vai vir de livro. É isso? Sim, mas por que ela é primária também? Qual? A ISBN? ISBN, isso. Porque para cada categoria que eu tenho, eu posso ter um livro associado.
Só que um livro ele pode ter N categorias, certo? Vamos supor, livro de suspense. Quantos livros de suspense você tem? Inúmeros. Então, inúmeros. Se eu colocar somente a descrição suspense como primária, eu só posso associar ele a um único livro. Para que eu possa associar outros livros nesse tipo de tabela, eu defino os dois como primário. Então, vamos supor, A Mão que Balança o Berço é o nome do livro, certo? O ISBN dele é 1. E a descrição, terror. Então, terror. Deixa eu abrir um Excel aqui para ficar mais fácil. Ó. Então, vamos lá. Aqui a gente está falando da tabela categoria, certo? Categoria. Então, a gente vai ter ISBN e descrição. Então, a gente tem aqui a descrição terror. Imagina que só esse que está em vermelho aqui, ó. Eu não vou nem colocar a letra em vermelho. Vou colocar em amarelinho fundo, assim, tá bom? Vou aumentar aqui assim. Melhorou assim, né? Se eu falar assim, que o ISBN 1 é terror, beleza? Eu estou tratando somente descrição como chave primária, beleza? Somente descrição como chave primária da tabela categoria, tá certo? Olha lá, se eu colocar ISBN 2, eu não posso associá-la como terror. Por que eu não posso? Porque esses dois são iguais, e a chave primária fala o quê? Você pode ter somente um valor único, certo? Para evitar isso, o que eu faço? Transformo o ISBN também em primário, e aí a comparação dos dois não pode ser igual. A primeira linha, qual que é os valores que eu tenho? 1E, terror. E a segunda? Terror E, 2. Igual, diferente. A associação dos dois é diferente. Aí você vai entender isso como se fosse uma coisa só. Entendeu? Entendi. Por isso que a gente declara os dois como chave primária. Até aqui, beleza? Onde ISBN referencia livro. Vamos lá, próximo. Qual que a gente vai? A gente já fez esse e esse. Agora a gente tem esse aqui, ó. Mas vamos fazer primeiro a bibliotecária? Só a bibliotecária, tá? Bibliotecária. Certo? Aí ele fala que bibliotecária vai ter um relacionamento com exemplar de N para N, e ele tem um autorrelacionamento também de N para N, certo? Então, bibliotecária, eu vou ter aqui nome e telefone. Beleza? Esse aqui é a chave primária. Aí eu vou ter aqui, vamos tratar primeiro esse relacionamento aqui, ó, certo? Bibliotecária autorrelacionando com ela mesma. O que eu faço? Eu crio uma nova tabela? Eu tenho relacionamento de 1 para N. Não, eu coloco aqui, ó, mais um atributo e chamo esse atributo de supervisor. E falo que supervisor referencia a bibliotecária. Por que isso? Porque eu estou falando que a bibliotecária, uma bibliotecária, pode ter N estagiárias. Então, nesse campo supervisor, quando eu colocar que ela é nulo, que ele é vazio, no caso, ou não preencher nada, preencher um outro valor, não pode, tá falando que é 1 para 1, né? Então a gente vai ter que fazer diferente. A gente vai ter que fazer assim, ó. Supervisor, né? Vai ser o quê? Nome estagiária e nome supervisor. Não vai dar da outra maneira, vai ter que ser assim. Onde
nome estagiária, referencia a bibliotecária, e nome supervisor, referencia a bibliotecária. Por que eu tive que fazer dessa maneira? Porque eu tenho um relacionamento obrigatório, 1 para 1. Vai ter que existir de qualquer maneira, certo? Então eu não posso colocar aqui. Se fosse 0, eu até poderia colocar, tá? Se fosse assim, por exemplo, uma bibliotecária pode ser 0 ou várias. Aí eu poderia colocar já na mesma tabela e reaproveitar ela, certo? Mas como ele fala que é obrigatório, sempre terá um relacionamento, aí eu tenho que criar uma tabela associativa à parte, tabela supervisor, tá? Entenderam? E aí eu vou ter uma terceira tabela, que vai ser o quê? A tabela empréstimo, que é a minha exemplar bibliotecária, tá? Que vai ter o quê? Número, nome, data e data de evolução, onde número é primária, nome é primária. E além de número ser primária, número também é estrangeira de exemplar. E nome, além de ser primária, também é estrangeira de bibliotecária. Certo? Por último, eu tenho aqui uma tabela chamada cliente. Só que eu faço uma associação de N para N aqui também. Certo? Eu também faço associação. O que eu vou fazer então? Então, antes dessa tabela empréstimo, eu vou vir aqui e vou criar a tabela cliente. Tá certo? E vou fazer assim, ó, nome e telefone. Onde nome é primário. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Presta bem atenção. Ó, quando uma bibliotecária empresta um exemplar, ela empresta para alguém. Eu não tenho uma associação tripla, ternária, aqui de N para N para N. Então, eu posso ter somente, eu posso fazer somente uma tabela associativa contendo todos as referências que eu preciso. Eu vou ter uma única tabela associativa, por quê? Porque essa associação, ela está ligando tanto bibliotecária, quanto exemplar, quanto a cliente. Ele está dizendo o que nessa associação aqui? Que bibliotecária empresta exemplar, que empresta para cliente. Exemplar tem associação com bibliotecária e tem associação com cliente. Cliente tem associação com exemplar e tem associação com bibliotecária. Então, empréstimo é uma associação das 3 tabelas, mais os 2 atributos específicos a ela. Tranquilo? Quem que está compartilhando aqui coisa? A sua tela caiu. É que alguém compartilhou alguma coisa. Pessoal, não compartilhe a tela de vocês, por favor. Deixa eu ver se está gravando aqui ainda. Tá gravando. Beleza? Tranquilo, pessoal? Eu preciso que vocês interajam comigo, pessoal, por favor. Vamos lá, vamos colocar aqui. Arquivo, salvar como. Biblioteca escrita linear. A gente vai fechar esse. Opa! Eu sempre erro no Word, cara. Eu tô acostumado a usar Ctrl T nas outras coisas, que o Word não é o T, né? É A. Vou fechar esse. Vamos abrir esse aqui. Criar material, resolução, exercício,
Biblioteca. Escrita linear. Linear. Então, aqui está a resolução referente a esse cidadão aqui. Aqui. Só para lembrar que a nossa prova vai ser inteirinha objetiva, tá? Traduzindo vai ser de xizinho, né? Tá bom? Não precisam se preocupar, não. Beleza, pessoal? Só que eu quero um pacto de cavalheiros aqui, né? Com vocês. É prova online, certo? Prova online. Eu não vou pedir para vocês colocarem uma câmera IP e passar o número da câmera IP para mim, de vocês, tá? A única coisa que eu quero de vocês é honestidade com vocês mesmos, tá bom? Assim, tentem resolver os exercícios mesmo com o conhecimento de vocês, sem ficar caçando na internet como é que faz, só para descobrir, para tirar a nota boa, tá certo? Tentem resolver o exercício da maneira que vocês sabem, tá? A gente sabe que a prova ela é muito mais simples, muito mais fácil, quando ela é objetiva, tá bom? Posso contar com vocês em relação a isso? Sim. Certo, professor, pode sim. Porque eu acho assim, é mais na questão da gente assim, se você não exercitar aquilo que você está aprendendo em sala de aula, professor, mas nós estamos numa situação que a gente não está nem em sala de aula, tudo bem, mas a gente está tendo as aprendizagens e o legal é que a gente está tendo essa aula gravada de uma maneira X que vocês podem assistir ela novamente quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E vocês aprenderem realmente, porque lá no mercado de trabalho vai ser importante no futuro próximo vocês estarem aprendendo isso. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza, professor. Então tá bom. Tranquilo, professor. Vamos falar sobre, então, normalização. Esse tópico ele é exclusivo só para esse assunto. Essa aula é exclusiva só para esse assunto. Por quê? Porque a normalização ela é uma técnica que a gente vai fazer para resolver vários problemas, tá? Então vamos lá. Normalização é uma técnica utilizada para transformar o quê? Transformação de dados contidos em documentos, como fichas, relatórios, faturas, ou arquivos de bancos de dados não relacionais, em elementos de banco de dados, em elementos de modelo relacional, tá certo? O que é? Você tem lá um cliente que ele faz todo o controle de estoque dele no Excel, certo? Tudo amarrado em linha. Aí ele fala para você, Gabriel, transforma isso aqui para mim num sistema de banco de dados, por favor. Você vai ter a capacidade de, utilizando a normalização, poder transformar essa tabela de Excel em quê? Em banco de dados, certo? Então a gente vai resolver que tipo de problema? Atributos repetitivos, redundância de dados desnecessária, perda de dados e dificuldade de representação das situações num caso real, certo? É um processo de refinamento das relações baseados nas dependências entre os atributos e nas ocorrências da relação. Foi criada pelo mesmo cara que criou lá o modelo de entidade de relacionamento, que é o codezinho, tá bom? O que é uma tabela não normalizada? Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, uma tabela de Excel, uma ficha de cliente ou um array, certo? Isso aqui tudo é um exemplo de tabela não normalizada. Por quê? Notem que eu tenho aqui nessa tabela cliente aqui embaixo, eu tenho o quê? Redundância de dados. Por que eu tenho redundância de dados? Para a mesma pessoa que eu tenho número de telefone diferente, eu tenho a famosa redundância de dados. Eu vou repetir um grupo de atributos para poder adicionar um atributo novo para o cliente Antônio Cruz. Tá bom? Redundância desnecessária. O que é isso? Para cada telefone novo do cliente, eu tenho que repetir os outros dados, como CPF, nome e endereço. Certo? Então, essa redundância é uma redundância que eu não preciso ter. Por quê?
Eu só estou criando um número de telefone novo a mais. Então, para que eu tenho que repetir isso? O que eu tenho que fazer, então? Antes de qualquer coisa, eu tenho que entender que existem algumas anomalias. O que são anomalias? São situações que acontecem. Por exemplo, anomalia de inserção. É quando é necessário inserir valores nulos para os atributos cujos valores ainda não foi determinado. Por exemplo, eu estou criando uma venda para um cliente, mas eu ainda não gerei o número do pedido. Eu só estou separando os produtos, certo? Então vamos supor, você está fazendo a compra online lá num site de um mercado. Aí você está escolhendo lá álcool, está escolhendo carne, bebida, arroz, legumes. Ele já gerou um número do pedido para você? Não, ele não te gerou. Simplesmente ele está associando itens que num futuro próximo serão associados a um código de um determinado pedido. Então, se eu tenho tudo em uma única tabela, eu tenho a famosa anomalia de inserção. Por quê? Para uns grupos que eu ainda não utilizei, eu estou repetindo como branco, certo? Para quê? Para poder inserir somente os dados que eu quero. A gente também tem uma outra anomalia, que é a famosa anomalia de alteração. O que significa isso? A existência de redundância traz um problema. Qual que é o problema? De você atualizar apenas parte dos dados que deveriam ser atualizados no total. Por exemplo, eu errei o nome do cliente e errei a inscrição municipal dele, certo? O que eu teria que fazer aqui? Eu não teria que alterar tanto da linha 1 quanto da linha 2? Teria, certo? Por quê? Porque eu estou tendo uma redundância de dados para colocar produtos diferentes. O que acontece na anomalia de alteração? Acontece o seguinte, eu faço alteração somente parte do que é igual. Eu não altero tudo, eu altero somente uma parte. A outra parte fica o quê? Da maneira errada. Então, para um mesmo número de pedido, eu tenho o endereço comercial idêntico, o CNPJ idêntico, porém eu tenho a inscrição estadual e o nome do cliente diferente. Então, isso é a famosa anomalia de alteração. Quando há necessidade de fazer uma atualização dos dados, essa atualização é feita parcialmente nos dados que têm a redundância. Tá certo? Além da anomalia de inserção, da anomalia de alteração, a gente tem uma terceira anomalia que é chamada anomalia de remoção. O que significa? Que a remoção de determinados dados pode levar à eliminação de outra informação que não se pretendia apagar. Tá certo? Que outra informação que é? Eu quero excluir somente o produto tecido. Como eu tenho tudo em uma única tabela, eu acabo excluindo dados desnecessários. Dados que não eram necessários excluir. Por exemplo, número, nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual. Tá certo? Então, nesse caso aqui, eu estou tendo que apagar alguma coisa que não era necessário apagar. Isso se chama anomalia de remoção. Até aqui, em relação às três anomalias, tranquilo? Anomalia de inserção, de alteração e de remoção? Tranquilo, professor. Tranquilo. Professor, o que é então a redundância desnecessária? É a repetição de dados de uma forma que não vai ser assim bem aceita na minha tabela. O que significa? Eu estou duplicando dados só para inserir outros, certo? Isso é a redundância desnecessária. Se nós entendemos as três anomalias, a gente vai ter que começar a aplicar algumas regras para que a gente possa eliminar essas anomalias da nossa tabela e ter um banco de dados que não tenha nenhum problema, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter que conhecer as formas normais. O que são as formas normais? As formas normais são regras que, se aplicadas ao modelo,
garante o quê? Que as tabelas foram bem projetadas. Então, isso aqui é o selo de qualidade para que o seu banco de dados ele está comercialmente viável, ou seja, ele está livre de qualquer tipo de anomalia e livre de redundância de dados. As formas normais mais conhecidas são essas 6 aqui, ó. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E a última, que no lugar de chamar sexta forma normal, eles colocaram o nome de forma normal de BIOS Code, tá bom? Isso faz o quê? Garante a alta qualidade da maioria dos projetos e pode ser conseguida através das 3 primeiras formas normais. O que significa? Se você aplicar o seu projeto às 3 primeiras formas normais, eu já consigo garantir que o seu banco ele está 100% comercializado, ou seja, livre de anomalia e livre de redundância. Então, nós vamos focar somente nessas 3 aqui, ó. Somente nessas 3, beleza? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer de novo aqui. Essas 3 vão ser que a gente vai focar, tá? Que vai ser a primeira, a segunda e a terceira forma normal. Vamos lá, então. Vamos começar da primeira, né? A gente não pode passar para a segunda sem conhecer a primeira, beleza? Então, o que consiste a primeira forma normal? Ó, a gente está a um passo de criar o DER. Saindo disso aqui, a gente já vai direto para o DER, quer dizer, a gente vai trabalhar no SQL Server e criar o diagrama lá, já com tipo de tabela, tipo de coluna, essas coisas, tá bom? Então, a primeira forma normal, a gente vai dizer que se uma tabela está na primeira forma normal, se cada linha contiver somente uma informação de cada coluna, ou seja, nós não teremos grupos repetitivos de atributos compostos ou atributos multivalorados. Então, o que a gente tem que fazer? Percorrer a nossa tabela e eliminar todos os atributos composto e multivalorado. Professor, como eu faço isso? A gente tem um passo a passo. O que eu tenho que fazer para colocar a minha tabela, aplicar a primeira forma normal nela? Eu tenho que fazer isso, ó. Decompor a tabela em tantas outras tabelas quanto forem os grupos repetitivos. Por exemplo, se eu tenho uma tabela que tem atributo composto e atributo multivalorado, eu vou eliminar o atributo composto e vou colocar somente a composição dele. Eu pego o atributo multivalorado, retiro ele dessa tabela e levo ele para uma nova tabela, tá certo? Assim como a gente fez lá na escrita linear, tá? Para essa nova tabela, a gente vai definir um nome para ela. Por exemplo, telefone é um atributo multivalorado, então eu vou criar uma tabela telefone, tá certo? Como o nome dessa nova tabela. Vou definir uma chave primária para essa tabela nova, para essa tabela resultante. Eu vou excluir os registros redundantes da tabela anterior. Por quê? Porque eu eliminei o meu atributo multivalorado. E vou definir as chaves primárias das tabelas da chave primária da tabela resultante, juntamente com o grupo de atributos repetitivos. Ou seja, no atributo multivalorado que virou tabela, eu vou trazer a chave primária da entidade mãe, da onde aquele atributo multivalorado veio. Vou pegar, criar uma nova coluna para essa tabela telefone resultante. Vou definir as duas como chave primária, porque a composição nunca vai ser idêntica, tá certo? E a chave primária da tabela pai, que é a tabela pessoa, no exemplo que eu estou dando aqui, ela vai ser estrangeira além de primária, tá certo? Então vamos lá, olha lá. A gente tem bem isso que eu acabei de falar. Eu tenho uma tabela que ela é tudo único, coisa única. O que ela tem? CPF, nome, telefone, endereço e telefone. Sendo que telefone é um atributo
multivalorado. O que ele está querendo falar aqui para mim? Ele está querendo falar isso aqui, ó. Opa, passei onde eu queria. Deixa eu só ver se tem uma dúvida aqui na nossa sala. Não. Eu estou querendo dizer que assim, ó, que eu tenho uma entidade cliente, tá certo? Vocês estão enxergando minha tela aí? Sim. Um atributo identificador, que vai ser CPF. Eu vou ter outro atributo, que é nome. Vou ter mais um atributo normal, que é endereço. Tá certo? E ele disse que eu vou ter um atributo multivalorado, que é o atributo telefone. Então ele está dizendo isso aqui para mim, ó. Ele está dizendo que essa tabelinha que está aqui é nada mais, nada menos que isso aqui. Opa, passei demais. Que é isso aqui, ó. Essa tabelinha que está aqui é isso aqui. Tá certo? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, para colocar essa tabela na primeira forma normal, o que ele pede? Elimina grupo de atributos repetidos. O que me faz repetir nessa tabela aqui? Qual é o atributo que me faz repetir outros valores nessa tabela? Telefone. Então, telefone é o meu atributo multivalorado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esse cara daqui e vou criar uma nova tabela para ele. Tá certo? Tabela telefone. E vou colocar o atributo número. Por quê? É o número do telefone. A tabela cliente sobrou o quê? CPF, nome e endereço. Eu vou eliminar os atributos repetidos e vou manter somente um. Tá aqui. E para a tabela nova, que é a tabela resultante, eu vou pegar o quê? A chave primária da tabela cliente, que é da onde o telefone veio, e vou levar ela como estrangeira para a tabela telefone. Além dela ser estrangeira, ela vai ser também primária. Por quê? Para cada cliente, eu posso ter mais de um número de telefone. E eu posso ter o mesmo número de telefone para clientes diferentes, né? Eu acho que eu já usei um exemplo desse em sala de aula. Por exemplo, tá você e a sua esposa, você faz uma ficha lá numa loja onde você deixa o seu telefone residencial e o seu celular. A sua esposa vai, faz uma ficha lá também. Ela deixa o telefone celular dela e o residencial, que por um acaso é o mesmo telefone que o seu. Tá certo? Certo, professor. Certo. Se eu fiz isso, então, o que eu fiz? Se eu cheguei a isso, eu cheguei a essa tabela na minha primeira forma normal. Por quê? Eu eliminei grupos de atributos que causam repetição. Então, já passei pela primeira forma normal. Tá certo? Até aqui, algum problema? Não, tudo de boa. Não. Beleza. Então, como que ficou? Cliente com CPF, nome, endereço, sendo CPF chave primária. Telefone vai ter a tabela, telefone vai ter CPF e número, ambas primárias, porém CPF referencia a cliente, vai ser chave estrangeira de cliente. Um outro exemplo, tabela de pedido-venda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou entender o que está repetindo. O que está repetindo aqui? Número, nome, endereço comercial, CNPJ, IE e total pedido. Eu faço assim, tá? Eu entendo o que é que está repetindo. Quando eu sei que isso está repetindo, eu faço assim. Ah, isso aqui é uma tabela única. Então, eu pego todos esses daqui e levo para uma tabela que vai ser a tabela pedido, somente com um valor. Aí eu pego o que sobrou,
que é o quê? Aquilo que está fazendo repetir. Por que isso aqui está fazendo repetir? Cara, esse negócio é um saco. Viu? Por que está fazendo repetir? Porque para cada item que eu adiciono, eu tenho que repetir aqueles que eu separei. Nesse caso, eu não tenho atributo multivalorado. Eu tenho atributos que nessa tabela fazem repetir eles. Então, nesse caso, eu faço o quê? Elimino esse cara da tabela pedido, crio a tabela pedido, pego esse cidadão aqui e crio uma nova tabela, que vai ser a tabela itens do meu pedido. Trago a chave primária da tabela pedido para a tabela itens pedido. Por quê? Para cada um pedido, eu posso ter N itens associados a ele. Tranquilo? Tranquilo, professor. Essa parte é bem sossegada. A primeira forma normal é a coisa mais tranquila que existe no mundo, tá bom? Certo. Posso tocar para frente? Pode. Posso. Então tá. Então aqui a gente vai fazer assim, ó. Eu vou avançar só um pouco mais na matéria e depois eu vou parar. Por quê? Porque eu preciso dar fazer uma sequência lógica de tudo, tá bom? Então a gente vai dar uma encurtada hoje. Antes da gente falar da segunda e da terceira forma normal, a gente precisava falar sobre dependência funcional. Então vamos fazer assim, ó. Isso aqui tem que ser tudo uma sequência para falar. Eu vou deixar daqui para frente para a próxima aula. Beleza? Tranquilo? E a gente vai parar hoje até a primeira forma normal. Tá? Por quê? Fechou. Eu preciso falar sobre dependência funcional. E dependência funcional ela vai ter dois tipos. Parcial, transitiva e total. 3 tipos, né? E aí eu já tenho que entrar logo em seguida na segunda forma normal. Tá bom? Beleza? Então tá. Em relação à matéria, é isso. Agora, vamos conversar aqui sobre alguns avisos. Para quem chegou agora, eu falei no começo da aula o seguinte. Nós iremos ter uma prova dia 28/4 para fazer da disciplina. É uma prova objetiva, que é uma provinha de X, tá bom? E ela vai ser feita de modo online, tá certo? Aonde ela vai estar? Ela vai estar aqui, ó. Dentro do AVA, professor, eu tô com um problema no AVA. Você tem essa semana e a outra para correr atrás com a Luana para resolver esse problema para você, tá bom? Na aula, na disciplina de vocês de modelagem de dados, nós temos aqui a aula 1, certo? Eu vou colocar ela aqui, ó, na pós-aula, tá certo? Na pós-aula vai ter um item aqui, ó, prova primeiro bimestre. Tá bom? E aí vai estar liberado para vocês quando? No dia 28. No dia 28, cadê o Classroom? Que é o dia da prova que eu marquei para vocês. Essa prova vai estar liberada do começo até o final do dia, quer dizer, o dia inteiro. Tá certo? Então, no dia 27, às 11h59, eu vou postar essa aula, essa prova, tá certo? E ela vai ficar disponível para vocês até o dia 28, às 23h59. Por quê? É o dia 28 inteiro. E vocês vão poder fazer essa prova durante o dia todo, a hora que vocês conseguirem. Então, o que eu sugiro para vocês agora? Que vocês façam uma avaliação do tempo de vocês, tá certo? Eu não sei se alguém aqui trabalha em indústria, como é que está a situação de vocês com horário alternativo. Vocês vão ter o dia todo para fazer isso, tá? Ver qual é o melhor horário que vocês têm para fazer essa prova, tá certo? Qual é o horário que nem todo mundo está usando aí na casa de vocês, a internet, vocês vão ter mais tempo. Vão ser 10 questões, valendo 100 pontos cada, tá bom? E aí vocês vão estar fazendo. Professor, eu estou com uma dúvida em relação à prova. Como eu faço?
Grupo do WhatsApp da sala. O dia inteiro vocês podem me atazanar, encher o saco, perguntar o que vocês quiserem. Só não vai perguntar a resposta correta da prova, que eu não vou falar. Tá bom? Professor, Mas tirar dúvida, alguma coisa, vocês podem tirar durante o dia. Oi? vai ter as 10 questões lá. Aí, se iniciar, ela tem quanto tempo para fazer depois que você inicia esse formulário? Você tem uma chance para fazer. Mas não tem tempo. Não. É o dia inteiro daí mesmo. O dia inteiro. É por isso, Henrique, que eu falei assim, que a gente deveria ter um acordo de cavalheiros. Qual que é o nosso acordo de cavalheiros? Você agir de honestidade, tá certo? A honestidade é o qual? É você fazer a prova, realmente entrar lá, sentar, abrir o formulário e começar a preencher a provinha de vocês lá, Quebrar a certinho. cabeça. Porque assim, Beleza, então. eu não tenho como controlar. Eu até poderia falar assim, grava a tela do computador de vocês aí e posta essa tela para mim lá no Classroom. Mas eu acho que aqui todo mundo é adulto e eu acho que não tem necessidade de a gente fazer isso. Tá certo? Então assim, eu tô pedindo para vocês, para que vocês façam isso por mim. E da mesma maneira que eu poder ajudar vocês em um futuro próximo, eu vou estar disposto a ajudar vocês, porque vocês foram honestos comigo e com vocês também. Tá bom? Então, durante o dia todo, sei lá, o Érico vai fazer a prova às 10 horas da manhã. Ele ficou com dúvida na questão 2. Ele manda para mim, eu respondo para ele. Tá? Por que responder no grupo, no chatzinho nosso lá do WhatsApp? Por quê? Opa. Que é o seguinte. Todo mundo vê, se eu, por exemplo, vou mandar aqui, ó. Muito obrigado pela aula de hoje. Todo mundo recebeu essa informação? Demorou um tempo para eu receber. Todo mundo recebe, de uma maneira ou de outra recebe. Então, por que essa dúvida? Porque vamos supor, o Érico começou a fazer a prova primeiro que todo mundo. E ele ficou com dúvida na questão 2. Ele tirou essa dúvida comigo. A pessoa pode ir lá no WhatsApp e ver assim, pô, o Érico já tirou, era a mesma dúvida que eu tinha, já sanou a dúvida. Mas isso não impede que você entre em contato comigo novamente. Tá certo? Mas é que fica tipo um fórum para que você pesquise. As suas dúvidas podem ter sido dúvidas de outro aluno. Tá bom? E nesse dia a gente não vai ter aula. Tá certo? Só desmuta os microfones, todo mundo fazendo. Certo, professor. Beleza, Tá pode certo. deixar desmutado. Pode deixar desmutado. Alguém tem alguma dúvida? Onde é que vai estar a prova? Vai estar no Classroom ou vai estar no AVA? Vai estar no AVA. No AVA. No Classroom não vai ter nada referente à prova. Tá? Somente no AVA. Ah, professor, eu estou com um problema no AVA. Eu não tenho acesso. Então, você tem essa semana e a outra para entrar em contato com a Luana, que é a coordenadora, e resolver esse problema. Tá? Para ela dar acesso a vocês. Tranquilo? Sim, tranquilo. Então, tá bom. Alguém tem mais alguma dúvida? Não, professor, suave. Não? Então, tá bom. Então, a gente encerra por hoje, tá? E eu espero vocês na próxima aula. O que a gente vai fazer na próxima aula? Matéria? Podemos fazer matéria ou podemos fazer uma revisãozinha, tá bom? A gente faz uma revisão de todo o conteúdo também. Beleza? Beleza. Então, tá bom, então. Pessoal, boa noite a todos. Se cuidem, por favor, tá? Que eu quero voltar a dar aula com vocês, quero estar todo mundo presente lá, para a gente poder se rever, dar risada, trocar experiência aí, beleza? Até semana que vem, então. Não se esqueçam, se precisar tirar qualquer tipo de dúvida, eu tô 24 horas com meu WhatsApp, pode mandar mensagem que não me enche o saco, tá bom? Fechou, professor. Uma boa noite pro senhor também. Boa noite, gente. Boa noite. Tudo de bom para vocês, tá? Boa noite. Daqui a pouco Beleza, eu vou professor. essa Boa aula noite. pelo YouTube lá. Falou. Até. Tchau, tchau. Tchau.